Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Eu vou iniciar o programa, claro, pedindo para você se inscrever no canal, deixar os seus comentários, não esquece do like e, claro, vamos compartilhar muito esse projeto, essa ideia. Hoje, o 1818 está com uma proposta diferente. Nós vamos trabalhar uma temática e essa temática nada mais é do que o carnaval. Portanto, hoje nós temos aqui um amigo do podcast, aquele que já veio aqui 2 vezes. Então, dá uma chegada no primeiro episódio dele e o segundo que fala sobre Caibalhon. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vamos falar sobre carnaval, não é isso, Ana Clara? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Lambert e você está assistindo, então, aqui o Diálogos que Impactam especial sobre Carnaval. Eu acho que isso vai ser muito legal. Nós estamos aqui nessa segunda-feira de Carnaval, já aproveitando esse feriado. E eu espero que vocês também estejam aproveitando esse momento para descansar, para curtir, para aproveitar o que vocês quiserem fazer de melhor nesse feriado, que cada um gosta de aproveitar de um jeito e eu acho que a gente pode falar sobre isso também. Mas como você disse, nós temos hoje um convidado que já está quase assinando aqui carteirinha com a gente, porque ele está sempre aqui com a gente trazendo temas, trazendo a sua história, e é o John. E eu vou pedir para ele, por favor, se apresentar para o pessoal que está assistindo. Olá, pessoal, agradeço muito aí a oportunidade, ao podcast 1818, ao Marcelo, à Ana, por mais uma vez poder aqui compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que sei a respeito aí da temática do carnaval. Meu nome é Jonathan Toches, eu sou historiador, trabalho dentro da linha aí também de pesquisa, e o tema carnaval é um tema que acaba aparecendo muito para nós nesta época do ano em projetos escolares. Como sou professor também de história, aí eu recebi a oportunidade, o convite aí do Marcelo, para a gente poder tentar fazer uma conexão entre a história do carnaval e o nosso cotidiano. Muito bem. Nada melhor do que perguntar ao John, né, o senhor Jonathan Tostes. Você pula carnaval, John? Você é o cara que vai para a avenida? Você é o cara que vai lá para o salão? Como que é teu ânimo para as festas do carnaval? Eu vou. Ano passado eu fui ao Sambódromo, né, do AMB aqui em São Paulo. Este ano vou novamente, no dia 1º de março, que será aí um sábado. Estarei lá para acompanhar as escolas, né? E no ano retrasado, aí eu não fui ao Sambódromo, fui ao Carnaval de Rua, aos bloquinhos mesmo, né, que tem aqui na cidade e nos arredores. Então eu gosto bastante sim de participar. Pode parecer que não, mas é uma das coisas que todo ano, pelo menos, ou o Sambódromo ou o Carnaval de Rua, eu gosto de observar, mas eu diria como um experimento social. Ah, John! sei. Isso é desde sempre? Você sempre gostou de carnaval ou foi algo que você foi desenvolvendo aí com o tempo? Para ser sincero, e pode parecer que não, eu comecei justamente com experimento social. Eu queria ver como que era esses ânimos do carnaval para entender melhor, que está muito vinculado a quem, de certa forma, é o povo, né? Quais são as características do povo brasileiro. Então, eu ia mais no sentido de ficar lá mesmo parado observando. E aí, conforme a energia do carnaval vai se conectando conosco, aí eu comecei, é claro, a curtir também o momento. Aí hoje eu vou porque gosto mesmo de ver o samba enredo, analisar as letras que são desenvolvidas nas músicas. Eu acho que o carnaval é um ápice cultural e que tem, é claro, aqueles estereótipos que a gente vai falar aqui sobre a descontração do momento, mas tem a parte culta, a parte séria da coisa, que também é muito, muito interessante. Tá. Legal isso, porque nós brincamos, falamos, mas a cidade ela se faz não por concreto, mas por pessoas. E todos esses movimentos, né, como o carnaval, que eu creio que é a maior festa popular do planeta, né? Não sei se existe outra festa que envolve tantas pessoas, né, no mesmo período como o carnaval aqui no nosso país. E sim, um tema fundamental para se discutir em todos os espaços, porque é uma manifestação não só cultural, mas é uma manifestação social, manifestação religiosa, tem uma série de elementos e símbolos que o carnaval traz. Agora, como o nosso programa é temático, e eu tenho certeza que muita gente está assistindo para entender o que o Diálogos que Impactam quer propor em relação ao carnaval, então eu gostaria de te perguntar, John,
a história do carnaval, como que tudo isso, historicamente, nos fala, como que a história nos conta sobre a origem do carnaval? Certo. Bom, de uma forma, eu diria que mais clássica, normalmente quando se busca a história do carnaval, nós vamos nos identificar com 2 ou 3 povos da Idade Antiga, que seriam os egípcios, os gregos e os romanos, que tinham festas que faziam uma menção a um momento em que estava acabando o inverno e iria começar, então, a primavera. E aí, para poder de alguma forma, se desfazer dos estoques daquilo que foi armazenado para o inverno de carne e outras questões, aí vinho, entre outras coisas, se realizava uma festa para poder acabar com aquele estoque, dar fim àquilo, para poder então iniciar um novo período de grandes colheitas. Então, normalmente se fazia uma festa fazendo referência a algum tipo de deus ou alguma entidade que vai arremeter essa ideia de fartura, seja no caso de Ísis, já para os egípcios, seja o deus Baco ou o deus Dionísio, se pensar ali já nos gregos ou nos romanos. E aí você vai ter essa figura sempre de fartura vinculada a essa festa para poder se desfazer justamente esse estoque que se acumulou ali ao longo do inverno e precisava despojá-los. E aí você tem essa origem de uma festa que tem essa característica mais de abusar dos prazeres carnais, que não é ainda o carnaval, mas que vai vir a ser mais ao futuro. Essa transformação, essa transição dessa festa mais grega, mais egípcia, mais romana, saturnália, para o carnaval, se dará através do cristianismo. Tá. E aí nós temos uma origem que remonta à história antiga, né? No caso, período clássico também, né? Você traz acertadamente a ideia do greco-romano, que deixa elementos fundamentais, históricos, culturais, enfim, pelo mundo inteiro. Né? No mundo inteiro nós temos vestígios extremamente claros dessas civilizações e isso, como você bem disse, muda um pouco a roupagem com o cristianismo, que depois vai cruzar o oceano e chegar aqui na América. Né? Como que foi esse processo? É difícil a gente conseguir acompanhar essa história, eu diria que de uma forma muito pormenorizada, porque o carnaval ele é basicamente o fruto do sincretismo, né? Então você vai ter o cristianismo tentando se instalar no Império Romano, em um período em que os povos romanos tinham uma cultura muito diferente. E aí você vai precisar ter uma margem de tolerância para as festas que já aconteciam normalmente, conseguirem de alguma forma encontrar um espaço de sobrevivência dentro do cristianismo. E aí o que os grandes administradores da igreja vão buscar fazer? Achar algum espaço dentro da estrutura cristã em que essa festa, em que se exagera os prazeres carnais, possa ser abarcada. E o espaço que é identificado para isso é justamente o período em que nós vamos fazer uma festa chamada de Terça-feira Gorda, para poder justamente usufruir o máximo possível dos seus prazeres carnais, despedindo-se da carne e dando início ao que é chamado de Quaresma, que vai então ser os 40 dias que antecedem a Semana Santa, que termina na Páscoa. Então, os administradores da igreja, né, começam a ver que é possível pegar essa Saturnália, pegar esses momentos de festa que coincidem com o final do inverno, começo da primavera, e adequar isso à Quaresma, que de alguma forma vai ser o ponto de início, após a quarta-feira de cinzas, né, para se preparar para a Semana Santa e a Páscoa, o renascimento de Cristo. Então, é um período em que você vai fazer o Carnavalis, que seria, numa tradução talvez não a mais perfeita, uma despedida, um adeus à carne, no sentido de que você usufrui o máximo possível dos prazeres carnais ali e depois se abstém deles por 40 dias para estar preparado espiritualmente para receber o espírito da Páscoa. Então, o Carnaval, ele tem essa característica de ser um momento de extravasar para você depois poder travar isso, resguardar isso, entrar nessa penitência individual.
que não necessariamente precisa ser o consumo da carne. Nós vamos ver aqui que isso aparece de várias outras formas. Uma curiosidade interessante é que grande parte dessas culturas tinha uma figura de um homem gordo que era a representação justamente desse excesso, que no final desse processo, muitas vezes ele era morto ou simbolicamente morto. Fazia-se algum tipo de espantalho ali e destruía aquilo, para dizer que ali então se encerra esse espírito gordo, que é essa terça-feira gorda, ali se dá adeus à carne, ali acontece o carnavalis. E é assim então, o espírito do carnaval é o espírito desse extravasar para depois poder se conter. John, bom, tudo muito interessante. Conecta pecado pelo viés cristão e o carnaval. Claro, claro. Eu diria que as máscaras é que entram aí talvez como a forma da gente conseguir fazer essa conexão. Mais ou menos ali por volta do século XII, XIII, essas festas elas já estão mais cristianizadas, porque o período em que a Igreja Católica começa a fazer toda a imposição para que a crença cristã se expanda pela Europa, não vai ser uma coisa rápida. Nós vamos ter vários filósofos, vários teóricos para poder fazer com que isso venha a se vincular ao povo em diversas festas. E com o Carnaval a mesma coisa. Então, tem a Páscoa, tem o Natal e muitas outras festas que vão precisar desse período de adaptação. No caso, em Veneza, você tinha um carnaval que era muito fortemente vinculado à estrutura social, em que as repúblicas de Veneza, as cidades que já tinham um pouco mais de vínculo, muito hierarquizadas, muito políticas, elas costumavam fazer com que a nobreza usasse determinadas máscaras para poder acessar lugares que não dizia respeito a elas, segundo a etiqueta social. Sim. Então, lugares próximos a prostíbulos, lugares próximos a determinados bares que tinham pessoas que faziam determinados atos ilícitos. Como que eu vou acessar esse mundo? Como que eu vou participar disso? Eu uso uma máscara para que eu não possa ser identificado. E justamente no período do carnaval, existiam até leis que permitiam o uso dessas máscaras para que esses nobres pudessem frequentar o espaço das pessoas mais comuns. E aí começa a ideia de que o carnaval é um espaço em que você está autorizado a se valer do pecado, a pecar, porque ali você não será julgado por isso, que é uma festa de despedida destes prazeres carnais para você suportar a quaresma. Então é um momento de expiação ali, de certa forma, do seu pecado. Por isso a quarta-feira de cinzas, posteriormente a terça-feira gorda. E a máscara porque eu não quero que os outros me vejam pecando. Então eu vou com essa máscara, geralmente era mais alargada aqui na parte da boca, comer, beber, fazer tudo aquilo que eu posso, sem que eu seja recriminado. Então o carnaval ele entra como uma espécie de festa pecaminosa, que a igreja tentou banir por muito tempo, mas não conseguia. Não conseguia banir porque estava muito enraizada no povo. É igual você tentar banir o pinheiro de Natal do Natal. Por mais que ele não tenha um vínculo profundamente cristão, como já falamos aqui num episódio especial de Natal, vale a pena vocês buscarem aí também. O carnaval também não tem um espaço dentro do cristianismo, porque o pecado ele não deveria estar ali. Mas é aquela coisa, se eu não posso vencê-los, eu vou me unir a eles, mas de um modo em que eu possa minimamente aceitar. Então, cria-se esse recorte de 3 a 4 dias para você poder extravasar e pecar, escondido da sociedade que vai recriminá-lo, e esse espaço é chamado de carnaval. Isso é muito legal, porque quando a gente pensa, você falou lá anteriormente dessa referência greco-romana e tal, eu vou voltar um pouquinho na sua fala, mas a gente tem muitas referências também que eles faziam essas festas para Dionísio e também para Deméter. Porque ela, na real, ela é a deusa da colheita, da fertilidade. É muito esse momento da transição, né? Nós vamos iniciar um novo ano das colheitas, um ano novo de produção. Então, é muito interessante isso. E eles já tinham essa mania das fantasias. Isso que é algo muito legal. E hoje a gente vê muito a fantasia como uma parte muito essencial do carnaval, né? Quem gosta de ir pra bloquinho, às vezes já começa a pensar a fantasia muito tempo antes. E aí, minha pergunta pra você eu acho que é mais uma opinião, mas por que você acha, então, que no Brasil o carnaval tem essa proporção tão grande, sendo que é uma festa que não teve necessariamente uma origem aqui e outros lugares do mundo comemoram de formas diferentes, mas por que o carnaval ele se manifesta de uma forma tão expressiva aqui no nosso país? Perfeito. Bom, eu diria que tem 2 aspectos aí que nos ajudam a entender essa dinâmica. O primeiro
é que quando os portugueses trazem a ideia do carnaval para cá, vem como entrudo, que é uma festa de entrada para a quaresma. E eles trazem isso de uma forma muito elitizada. Só que o Brasil, ele é composto, né, naquele momento principalmente, pela uma maioria de uma população que não é elite. Né? Se a gente pegar aí um raio-x social do Brasil, 66% do Brasil é pobre, ganha menos de R$ 2.000 por mês, isso hoje, né? Estatísticas aí que a gente tem no momento. Então, o Brasil é um país de maioria população pobre. Então, essa elite, quando ela começa a produzir esse carnaval, ela não vai ter essa proporção tão grande, porque está ali vinculado entre eles. Porém, isso se estende para os escravizados. Eles começam também a se valer desse momento para poder fazer os seus festejos, aprendendo como o português ali trouxe para ele que deveria ser. Então, o que eles faziam muito nesse momento? Pegavam as laranjinhas ou os limõezinhos, que seriam pequenas bolinhas de cera, colocavam ali determinados... colocava, às vezes, algum tipo de substância cheirosa, no caso mais a elite, já os escravizados, uma substância um pouco, né, não tão cheirosa assim. E aí podemos dizer que a população brasileira, que é em maioria pobre, né, podemos fazer esse recorte, como que o carnaval vai chegar para eles? Vai ter aquele carnaval mais vinculado à elite, que vai ser essa festa muito mais ali numa perspectiva cristã elitizada, e o carnaval vinculado mais aos povos escravizados. Então, você vai ter duas festas distintas ali no primeiro momento. A elite, ela tinha um comportamento social em que chamava a galera para um jantar, depois do jantar, fazia uma brincadeira com bolas de cera, com perfume ou com alguma água ali mais cheirosa, onde jogavam uns nos outros e faziam ali o seu festejo. E ali consumiam carne, consumiam álcool, faziam o seu extravaso. Já no caso da população mais pobre, fazia o mesmo, só que ao invés de uma festa um pouco mais polida, era uma coisa um pouco mais extravasada. E aí, obviamente, que a elite às vezes queria participar da festa que era feita pelos escravizados e pelo povo, de uma forma porque era mais divertida, era uma forma que contagiava mais. E aí começava a ideia das máscaras aqui para nós também. Eu sou da elite, eu quero fazer lá, brincar o carnaval com o povo. É um carnaval muito mais agressivo, envolvia brincadeiras muito mais, eu diria, que ardilosas, né? Mas aí eu coloco a máscara e acesso àquele espaço. Então, como essa população começou a ver que era uma festa de folia, era uma coisa que se identificava com o povo, isso foi crescendo. E o segundo motivo é que Getúlio Vargas, ele vai optar por investir grandemente no carnaval, como um carro-chefe que vai ativar o turismo brasileiro. E aí o governo vai investir pesados valores para que as escolas de samba, os famosos, né, samba enredos, sejam desenvolvidos, porque isso vai transformar um marketing brasileiro para o turismo, né, para atrair o turista para cá, dando um perfil brasileiro. E aí a gente adota essa festa com muita intensidade por apoio governamental. Então tem a parte que o povo se identifica devido à natureza da festa, e tem a parte em que o nosso governo, assim como com o futebol, foi incentivado, né, incentivou que essa modalidade esportiva, esta modalidade de festa, fosse abarcada pela sociedade. E aí ela vai se maximizar, né, vai se tornar a maior festa popular do Brasil. Agora, John, uma coisa que chama atenção no carnaval é o poder que o carnaval tem de mobilização. Então, vamos pegar o exemplo das escolas de samba, que apresentam todos os anos, assim, é um espetáculo magnífico, né? Que todo mundo, do mundo inteiro, fica absolutamente em êxtase de tanta beleza. Bem, se sabemos que o povo brasileiro tem tanta força para organizar uma festa tão bonita, né? Em prol de uma tradição, de uma cultura, da festa do carnaval, por que você acredita, aí uma visão muito pessoal mesmo, que para essa proposta cultural o povo manifesta tanta força e às vezes a gente vê demandas sociais
no nosso país que são prioritárias na saúde, na educação, habitação e etc., por que às vezes nós, brasileiros, a gente perde um pouco essa potência de organização, de transformação, que poderíamos, através dessa força, mostrar para o mundo, né, toda a nossa capacidade intelectual, toda a nossa capacidade inventiva, criatividade e etc, etc. Aonde você acha que perde essa conexão com o resto das pautas fundamentais que o país necessita? Essa é uma pergunta, assim, bem complexa, né? Eu começaria... Porque eu até te pergunto isso por conta do seu trabalho, que no começo a gente, né, até brincou, de uma observação mais sociológica, exato, né, do próprio carnaval. Como que você lê isso? Eu começaria esse raciocínio trazendo o ponto da individualidade. Eu acho que grande parte do povo brasileiro vai ter dificuldade em conseguir se mobilizar por uma causa que é comum a todos, por exemplo, a fome, porque a vê de forma individualizada, não tendo uma consciência de que ele pertence àquilo também, de que ele, de alguma forma, está e é responsável pelo que está acontecendo ali. Em contrapartida, o carnaval ele vai promover uma diversidade, uma pluralidade, em que essas individualidades não serão bandeiras a serem levantadas. No carnaval, todo mundo é igual. No carnaval, você está literalmente extravasando sem se preocupar com o que você é. Então, você consegue mobilizar muito mais o povo brasileiro para esta festa do que conseguiria, por exemplo, numa passeata em prol ao combate à fome, porque quando eu toco no tema fome, eu vou ter várias visões individualizadas de acordo com a classe, categoria que essa sociedade possui, que vai identificar um modo específico de como eu vou usar, qual o recurso eu vou usar para conseguir alcançar esse objetivo. Enquanto no carnaval, eu não tenho um problema a ser resolvido, eu tenho um momento para poder jogar para fora sensações e sentimentos que de alguma forma me afetam, me afligem ao longo de todo um período do ano e que ali não terá problema eu exacerbá-los. Então, é o famoso pão e circo. Você vai conseguir reunir muito mais pessoas para poder ver uma luta de gladiação, onde ela vai poder gritar e jogar para fora os seus sentimentos, independente de quais sejam, do que para reunir essas pessoas para conseguirem, de repente, derrubar um governante. Porque aí vai ter várias visões de como isso deveria ser feito, que caminho isso seguiria. Né? E uma questão de pertencimento. Eu viajando, né, aqui no Brasil, pensando no Brasil, eu já escutei várias vezes uma fala que é a seguinte. Então, vamos lá. Você mora na periferia de Guarulhos, um exemplo. Né? Você mora num bairro bem distante da região central. Eu já escutei as pessoas falando assim, eu vou até Guarulhos no sábado. Então, pera lá. Isso é uma questão de pertencimento. Eu estou fora da cidade, eu não pertenço a ela. Ou eu estou numa determinada comunidade e eu falo, eu vou até o Rio de Janeiro. Não, mas você está no Rio de Janeiro. Eu já escutei isso em Belo Horizonte, por exemplo. Numa comunidade de Belo Horizonte, dizer, amanhã eu vou para Belo Horizonte. Não, mas ele está dentro de Belo Horizonte. Então, o que eu quero dizer com isso? A sensação de pertencimento, ela faz com que o sentido daquilo que eu estou envolvido vem carregado de propósito. Exato. O carnaval, de certa forma, ele está tão enraizado na cultura brasileira que todo mundo um pouco se sente parte daquilo. Isso. Então, se sentindo parte daquilo, eu tenho uma força de mobilização muito maior. E aí tem uma questão legal, que eu acho que vale a pena falar. Você pega, por exemplo, uma escola de samba do Rio de Janeiro. Lá existe uma conexão muito forte daquela agremiação com aquela determinada comunidade. E eles torcem, igual futebol, Sim. né? E da mesma forma que tem lá o time que ele torce, ele tem a escola de samba que ele torce. São Paulo também tem, mas é menos nesse sentido, né? Lá parece que todo carioca tem
o seu time e tem a sua escola de samba, que ele torce. Então, eu creio que esse pertencer, esse sentido de pertencimento, ele é muito importante, e o carnaval, ele é um ponto de conexão desse pertencimento. Agora, se eu quero melhorar a cidade, que eu te dei o exemplo lá atrás, a infraestrutura da cidade, quando eu sinto que eu sou parte dela, eu luto por ela. Exato. Né? Então, se eu estou lá no bairro equidistante do centro e eu coloco dessa maneira, eu vou até Guarulhos no sábado para comprar alguma coisa, a impressão que passa e a sensação é que você não pertence àquela cidade. Né? Mas a cidade ela é feita de pessoas. E só as pessoas podem mudar a cidade. Né? Então, eu acho que tem muito a ver com o que você falou das pautas individuais. É como se o carnaval, ele nasce do povo e se impõe sobre as instituições sociais. Então, a Igreja Católica foi obrigada a aceitar o carnaval. Ela não criou o carnaval, ela teve de aceitar porque o carnaval emana da sociedade. Agora, por exemplo, a República. A República foi uma criação em que o governo impõe isso sobre o nosso povo. Por isso, nós temos tanta dificuldade em construí-la. Porque ela não é algo que nasceu de nós. Nós tivemos a nossa República inserida em nós através de um sistema militar. Já começou uma república imposta por militares aqui. A espada, né? República da Espada, Marechal Deodoro e tal. Então, a gente vai se sentir pertencente a essa república, vai entendê-la. Ela não emanou de nós, ela foi imposta a nós. O carnaval é o oposto. E pior, né, John? Falando um pouco historicamente até, a república ela é instaurada no nosso país em 1889 e não houve as rupturas sociais necessárias na transição do Império para a República. Então, você tem uma república que não fez as devidas equiparações, né? Não fez as devidas rupturas para que construíssemos, partindo dela, uma sociedade mais justa, igualitária, e não tivemos isso. Né? Portanto, é aquilo que você está dizendo. A festa popular, ela vem do povo para o povo, de certa forma. É claro que o capital se apropria também, é claro que existe todo um mercado, que existe toda uma hierarquização em alguns segmentos do carnaval, e isso é determinado pelo poder do capital, mas ainda é a maior festa popular desse país, que de norte a sul, de leste a oeste, ela existe. E o mais interessante, se você for para o Carnaval do Rio é de um jeito, o Carnaval de São Paulo é do outro, de Minas é outro, lá no norte, Sim. nordeste é diferente, na região central é diferente, no sul. Então, é uma festa muito eclética, né? Não, isso é muito legal. E é o que você falou, é a utilização do espaço público para o entretenimento do próprio povo, né? Os bloquinhos de rua, essas coisas assim. E uma coisa que eu acho muito interessante a gente conversar aqui, porque por muitos e muitos anos, hoje não mais, né? A gente vive outras realidades, mas o maior carnaval do Brasil tinha sido em 1919. E você fala, por que essa data, né? E eu acho que é muito interessante a gente analisar, porque nos anos anteriores, nós tivemos um momento muito crítico no nosso país em relação às chuvas. Então, teve várias coisas que estava sofrendo por conta da questão climática, teve a gripe espanhola e teve também a questão da Primeira Guerra Mundial que estava ali, né? Também tendo um pouco dessa influência no nosso país. Então, vários campeonatos, vários eventos que seriam ocorridos nesses últimos anos tinham sido cancelados. Por exemplo, a gente fala de campeonato de futebol, tinha sido cancelado por conta da gripe, por conta das questões climáticas e tal. Então, em 1919, todo mundo se juntou para comemorar o carnaval. Foi esse momento de sair daquele momento crítico que o país estava vivendo, sair daquele momento de tristeza, sofrimento que o pessoal estava tendo por conta da gripe espanhola, por conta das questões sociais ali também. Então, é muito interessante ver como o carnaval ele virava um reflexo de como a sociedade estava ou não. Então, um período em que a sociedade estava cansada, que estava querendo viver e ser feliz sem pensar nos problemas que estavam acontecendo ali, foi o maior carnaval por muitos e muitos anos. E a gente viveu um pouco isso depois da pandemia, né? Porque nós ficamos todo aquele período preso, com muito sofrimento, só notícia triste. E o carnaval que foi seguido da pandemia foi um carnaval com muita presença dos bloquinhos. Nossa, estourou os bloquinhos. Estourou. As pessoas queriam sair, elas queriam celebrar o fato de estarem vivas, né? Então, acho que é muito interessante a gente pegar esses dois pontos da história do Brasil
que mostram como o carnaval ele foi como um alívio num momento de muita dor. E isso que eu acho muito legal. Porque ele traz essa sensação de, tipo, a vida deve ser celebrada, né? Nós vamos celebrar, como você disse, a carne, mas nós vamos celebrar estar vivos. Exato. Isso é algo muito marcante, né? E o carnaval, infelizmente, ele também é muito falado de forma pejorativa, né? Quando você fala, o Brasil é um grande carnaval, ou seja, o que você diz com essa mensagem? Ao mesmo tempo, você sabe que o carnaval, como você mesmo citou, pão e circo, né? Que era uma estratégia romana e que também vem lá de trás, né? Da própria Grécia. O próprio espetáculo de teatro, para alguns, tinha esse caráter, mas o carnaval, infelizmente, por parte de alguns setores, ele também produz alienação, né? Porque você tira o foco de lutas que devem existir naquele momento. Eu acho que foi, salvo engano, foi o ano passado que teve a tragédia no litoral aqui nosso, paulista, e concomitante, acho que faz 1 ano ou 2 anos, depois comentem aqui se faz 1 ou 2 anos, mas foi em Bertioga, aquela região toda ali, e o carnaval não parou. E muitas pessoas criticaram, falando, o São Paulo, foi uma tragédia que aconteceu ali, casas caíram, acho que fazem 2 anos isso. Faz 2 anos. Né? O morro todo veio abaixo, sofrimento, tristeza, pessoas soterradas, mas é tempo de ter carnaval mesmo assim? Então, é um debate eterno no nosso país, né, essa questão. Envolve aí um ponto que eu diria que a gente pode trazer um pouquinho da indústria cultural. Sim. De que o carnaval, ele, assim como todas as outras grandes, né, festas e ideias, podem ser utilizadas pelo capitalismo para poder, de alguma maneira, gerar ali um mercado, gerar ali um consumo que atende a interesses, né, daqueles que mantêm o sistema. E ali não seria diferente. Então, eu posso jogar o carnaval para fins políticos. Nós temos aí a época em que a Covid-19 já tinha se demonstrado e muitos queriam que suspendesse o carnaval. Sim. Foi mantido e depois acabou o carnaval, porque estourou a Covid. Estourar e tal. Esse ano houve a possibilidade, chegou a haver o debate de, em razão das ondas de calor, que o carnaval deveria ser suspenso. O Rio de Janeiro está batendo aí um calor nunca antes visto e o próprio prefeito trouxe com clareza que não iria fazê-lo, porque não tem condições de fazer. Porque eu não posso suspender o carnaval, porque o carnaval não está sob o controle do governo. Se o governo suspende o carnaval vai acontece. acontecer do mesmo jeito. Então ele vai só criar ali uma problemática que ele não vai dar conta de resolver. Porque isso já está enraizado no povo brasileiro e, obviamente, no mundo todo, desde da Idade Antiga, esse espaço onde você vai precisar desse Ele tem vida própria. Ele tem vida própria. E aí eu posso aproveitar disso, onde eu vou ter vendas vinculadas a isso, eu vou ter um consumo exagerado de álcool, um consumo exagerado de outras substâncias, que vai atender a mercados diversos. Então, o capitalismo ele vai aprender a se adequar a ele e a política não vai conseguir brecá-lo. Ele é mais forte do que nós, ele é uma força social, né? Ele, como diria lá o famoso Durkheim, né? É um fato social que vai estar passível às 3 características: generalidade, exterioridade e coercitividade. Então, ele é exterior a nós não podemos entender a origem dele, ele vai continuar existindo independente da nossa existência. Ele tem uma certa coerção, você querer ele ou não querer, você se comportar ou não junto a ele, vai lhe causar punições sociais, olhares sociais, e ele também é comum a todos, ele é geral, ele não tem como escapar dele, gostando ou não, né? Eu lembro quando eu era mais adolescente, agora já estou chegando aí a uma idade mais avançada, eu era mais do rock. Eu falava, esse negócio de carnaval aí, nada a ver, não devia ter esse negócio de carnaval, era aquela coisa que de rock não gosta de carnaval. E hoje você vê o rock também se inserindo dentro do carnaval. Bloquinhos temáticos, né? Que vai abarcar. Então, assim, não tem como brecar, né? Você é que vai ser brecado, o carnaval não. John, eu imagino... Não pode falar. Não, eu ia só fazer uma observação. O carnaval produz emprego
o ano todo, não é só durante o carnaval. É direto e indireto. Ele gera um mercado, né? O mais diverso possível, e ele é um grande gerador de emprego. Inclusive, existem cidades que, se acabar o carnaval, acaba a economia. E isso é importante ressaltar também, que o carnaval em si é um grande gerador de trabalho. Exato. John, assim, eu imagino que o pessoal que está assistindo o nosso episódio, nem todo mundo tem essa vontade de ir pular carnaval, ir pro bloquinho, e às vezes prefere passar o feriado em casa, com a família, assistindo um filme ou lendo um bom livro. Pensando nisso, eu ia pedir para você indicar um livro que você acha que o pessoal que está assistindo pode querer ler durante esse feriado. E, inclusive, se você está assistindo e ficar interessado pelo livro, entra aqui no nosso link da Amazon, compra o livro pelo nosso link, porque vocês ajudam muito a gente. É uma forma do pessoal que está assistindo poder apoiar o nosso programa continuar. E aí, claro, você ainda vai ter mais cultura, um livro aí. Então, esse é o meu pedido para você, que você possa indicar para o pessoal uma leitura que vai impactar eles nesse feriado. Tá. É vinculado à proposta do carnaval. Não necessariamente, Não, você é uma escolhe, é indicação. uma indicação. Tá. Bom, eu indico, como sempre, né, peço a licença, o meu próprio livro, né? Eu publiquei aí um livro chamado A Revolução, que fala um pouco sobre a história do Brasil vinculada à magia, e é uma obra que, como eu fiz, né? Obviamente, gosto muito, indico. E também indico que se busque nesse período, já mais vinculado ao carnaval, eu acho que é uma proposta interessante, que através de uma busca da mitologia grega, conheça-se alguns mitos, né, que vão falar desses deuses em específico, que vão, de alguma forma, demonstrar esse espírito carnavalesco, Tá. que seria a Ísis, né, mitologias mais vinculadas ali ao Egito, né? Seria também a questão da Deméter, a gente pode trazer os gregos, né? Pode também vincular-se ao Baco ou ao Dionísio, que vão trazer aí mitologias que vai nos ajudar a entender esse espírito carnavalesco, que não é necessariamente uma obra, né? Mas você poderia optar por ir atrás ali da mitologia que abarca esses traços. E na época da Renascença se tem muitas obras que vão tentar fazer críticas a posturas, eu diria que são muito polidas, que acontecia por parte principalmente da igreja. Existem algumas obras que você pode buscar aí a leitura, mais clássicas, né? Que vão trazer essas sátiras, principalmente obras de Voltaire, trazer alguma coisa ali a respeito dessa crítica a essa postura, que era extremamente, eu diria que polida, mas que talvez, né? Não seria ali o mais adequado. Esse momento também é um momento de criticar essa postura reverente com uma certa irreverência. Eu acho que também seria legal aí ler alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, vinculada ao carnaval em específico, eu não lembro de nenhum título, assim, que conseguiria recomendar aqui de memória. Mas, assim, de uma maneira mais aberta, essas outras obras, né? Tá. Muito bom. John, para a gente finalizar o programa, muito legal. Quem está nos assistindo, eu acho que teve muita informação boa para entender melhor esse movimento tão poderoso que existe no nosso país. E para finalizar, John, conecta carnaval e espiritualidade. Afinal, nós estamos no Diálogos que Impactam, que é um programa que traz muito profundamente a questão da espiritualidade. Então, para finalizar, conecta carnaval e espiritualidade. Eu acredito que a espiritualidade tem um grande espaço no carnaval, que seria a ideia da busca pelo equilíbrio. A gente não consegue ser santo o tempo todo, a gente não consegue se abster totalmente da ideia do pecado pela nossa natureza, que é humana. E como a própria carne, de certa forma, emana, né, uma necessidade gigantesca de estar suscetível à busca pelo prazer, a busca por saciar um prazer. E, de certa forma, o carnaval é um momento em que essa busca por saciar o seu prazer carnal é, de alguma forma, tolerada, aceita, recepcionada. Então, eu acredito que a espiritualidade encontra dentro do carnaval, independente do seu segmento religioso, um momento para você refletir sobre o equilíbrio ao se valer dos prazeres da carne. Se é um momento em que você vai extravasá-los ou que você vai usufruir deles com uma maior intensidade, ou que você vai
não querer participar disso para se abster, de qualquer forma, o carnaval vai te proporcionar uma reflexão sobre como você lidar com os seus prazeres carnais. Se você acredita que eles vão te corromper e destruir, se você acredita que eles podem ser usufruídos nesse momento e depois, então, deve se abster, se ele é um fôlego antes do mergulho, né? No sentido de que ele é o momento em que você vai ali refletir sobre a quaresma que você vai viver. Então, viva o seu carnaval, né, espiritualmente, da forma como você preferir, mas compreenda que ele tem um espaço importante, que é você entender que você é carne. Então, bom carnaval a vocês. Muito bom. E eu achei legal que você falou sobre a quaresma. E quem está assistindo aqui, acompanhando certinho os nossos episódios, semana que vem, no Diálogos que Impactam, vai ter um especial sobre quaresma. Então você assiste esse, que a gente está falando aqui sobre carnaval e tal, e depois você vai pro nosso vídeo. Ou você espera ou já clica aí, se você estiver assistindo depois, para assistir nosso episódio especial sobre quaresma. É isso. Então, mais ou menos, trocando em miúdos, cai no mundo agora e depois, no outro episódio, vamos entrar no outro estado. É brincadeira. Bem, eu finalizo o 1818 de hoje. Primeiro, muito obrigado, John. Você está sempre com a gente, sempre muito legal, sempre com muito conteúdo. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu quero desejar a todos vocês um ótimo carnaval, mas com muita responsabilidade, porque tem todo esse lado bonito, mas é um período que acontece também muita coisa que não é legal. A gente está vendo um período complicado em relação às chuvas, então tem que ter muito cuidado também em relação a isso. Muito cuidado com os excessos. O calor. Sim, tudo que é excesso pode trazer consequências que nem sempre são legais. Então fica aqui esse alerta, mas seja feliz, curta o seu carnaval da maneira que você acredita que faz sentido para você, mas não deixa de viver com felicidade, com alegria, e vamos ter mais motivação e trazer essa força que o carnaval possui e que através das pessoas se manifesta na rua, né? Porque a gente vê o resultado, que a gente possa também levar essa força para outras necessidades sociais, como a luta por uma habitação, a luta por uma saúde pública, a luta por escolas de qualidade, a luta por uma sociedade que de fato haja equidade. Bem, então acho que é um pouco disso que a gente queria discutir hoje. O 1818 agradece muito a presença de vocês e hoje a gente tem um presente para o nosso convidado. Isso mesmo, mas antes de entregar os presentes, acho que a gente podia falar dos nossos patrocinadores, não é mesmo? É isso. Nós temos a Lute Benedetta, que é uma loja de vela, inclusive está rolando um sorteio lá no nosso Instagram, então entra lá para vocês poderem participar, segue as regrinhas para vocês poderem ganhar uma vela da Lute. Eu acho isso muito interessante, dá uma olhada. E aí, depois nós temos a Bacari English School, que é uma escola de inglês que vai adaptar o método dele de acordo com as suas necessidades. Então, isso é muito interessante, muito legal. E nós temos também a Noesis, que é que é um grupo de psicólogos que tem totalmente um preparo para atender brasileiros que moram no exterior. Mas, falando de presente, nós temos aqui uma bela luminária com o logo do 1818. Sensacional. Sensacional para você poder... By Meg. By Meg, exatamente. O Meg, obrigado, Meg. Sensacional, muito. Obrigado mesmo. Sim, ficou muito bonitinho. Ficou muito legal. E aí, esse é o seu presente, muito obrigada. Eu te entrego depois, que é difícil, né? Aqui na mesa. E vai com a fonte, viu? Muito obrigado. É só ligar lá, ó, tá aqui, ó. Iluminadinho, lindo. Fica bonito no espaço. E é a ideia 1818, é um projeto que eu peço para que todos nos ajudem a compartilhar muito essa ideia, porque é qualidade na internet. Conhecimento de qualidade, ocupar esse espaço com conteúdo de qualidade. Conto com vocês. Vamos finalizar, então, pedindo para que você se inscreva no canal, que você compartilhe muito essa ideia e, claro, deixe seus comentários e like. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Muita luz para vocês. Até o próximo 1818.